precisa do... Aí, começou, pai. Precisa, tá bom. Tá bom. Oi, acho que agora nós vamos conseguir. Depois de uma tentativa, que é a de Lúcia, ela já vai se apresentar. Isso. Pode falar, que agora não vai chegar. Acho que agora ela vai estar entrando aqui agora, a Lúcia Xavier. Não sei se vocês já estão vendo. Olá. Eu não estava conseguindo, Aurê, pai. Aurelinho, boa noite. Pai, olha, de antemão já peço aí desculpas a todas as pessoas que estão nos assistindo pela dificuldade, pela demora, né? Eu estava aqui batalhando para entrar e, de repente, eu percebi que não conseguia entrar no seu convite. Está me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Estou ouvindo bem. Que bom. É que está bem estável, né? Está caindo, né? Então, eu peço licença ao senhor para começar. Se o senhor vê alguma dificuldade no som ou na imagem, só me avisa, porque agora nós estamos congelados, mas estamos conectados, né? Sim. Então, vamos lá. Eu queria primeiro dar boa noite a todo mundo, pedir a bênção a todo o povo do Candomblé, aos amigos e amigas do Ileu Meu Juarô, e dizer que é uma honra poder fazer essa live justamente no dia de hoje, quando estamos em isolamento em relação à pandemia do coronavírus, dando um exemplo de como nós, de Axé, estamos contribuindo com esse processo, né? O senhor segue me ouvindo, né? Sigo, sim, está ótima a transmissão. Então, peço ao eu, senhor, e também a toda a nossa comunidade, que deve estar firme e forte aí, morrendo de saudades de nos encontrar, de nos ver, né? Mas também atentas a uma das nossas principais ações que teríamos em 2020, que tem a ver com o nosso aniversário de 35 anos, né? Então, eu tenho o maior prazer em facilitar essa live, que vai trazer elementos da nossa programação esses 35 anos, um encontro que já ocorre há vários anos, toda vez que nos colocamos como pessoas que devem intervir na realidade brasileira, devem intervir na sociedade brasileira, e o nosso aniversário ele é denominado como uma atuação política, né? Então, eu espero que a gente consiga trazer hoje uma série de elementos para a nossa reflexão e, sobretudo, para a nossa comemoração dos nossos 35 anos. Como todo mundo sabe, o Ileu Meu Juarô foi fundado por Mãe Beata de Iemanjá em 20 de abril de 1985. Portanto, estamos completando 35 anos de existência. E esse legado deixado por Mãe Beata é um legado que não se restringe à Casa de Candomblé, né? A Casa de Candomblé é o espaço onde ela projeta todas as nossas ações políticas, toda a nossa maneira de pensar a nossa participação na sociedade brasileira. Esse legado, constituído pela
memória dela, por tudo que ela produziu na sociedade brasileira, por todo o seu papel importante na política brasileira. Agora um legado de todos nós, né? Porque esse legado e essa trajetória está em mim, no senhor, em cada uma das pessoas que a conheceu, que participaram das suas ações, foram beneficiadas por ela, mas, sobretudo, pessoas que ela acolheu e trouxe como fundamentais no processo da nossa existência, né? Então, deixa para o senhor um legado mais a miúde, um legado mais, eu chamaria em perspectiva, não só de trabalhar as dimensões políticas que ela construiu, mas também de enfrentar os novos desafios na sociedade, né, a partir do candomblé. E nesse processo de trajetória, e que uma trajetória que é fundamental para a nossa existência, mas também para esse legado, para essa memória, que eu, então, lhe apresento como Adailton Moreira Costa, filho de mãe Beata de Iemanjá, de Ogum, baiano, criado na Baixada Fluminense, mais precisamente em Nova Iguaçu, né, Miguel Couto, e é também um mestre em educação, se preparando para o doutorado, e nessa perspectiva que eu lhe tomo a orelha e o convido a pensar esses 35 anos do legado deixado por Iá, mas também na trajetória de alguém que herda, cuida de uma memória, mas também precisa colocar uma dinâmica própria nesse processo de continuidade, né? Assim como ela, e assim como o senhor, pessoas que vão herdando de uma tradição a responsabilidade de cuidar do nosso povo e da nossa comunidade. E, justamente no momento dos nossos 35 anos, enfrentamos uma pandemia que não só apresenta, nessa perspectiva, as mazelas que a população negra vive, mas também traz à tona toda a sua potência e toda a sua capacidade de ação política em torno dos seus direitos, né? E, então, é nesse sentido que eu lhe convido a conversar conosco, primeiro, inicialmente, sobre o significado da ancestralidade na construção desse legado e na trajetória de luta que se inscreve agora, a partir do seu papel como Babalorixá do Ileu Miojoaru. Boa noite, todas, todos e todos. Eu quero, de antemão, já colocar minha solidariedade, minha empatia a todo o povo brasileiro, nesse momento de pandemia, dizer desse nossa responsabilidade para com o outro. A senhora me faz algumas provocações super importantes de se dizer do legado de minha mãe. Estou vendo que muitas pessoas queridas estão nos acompanhando aqui, pessoas queridas e queridos nessa live. São várias questões de extremo orgulho desse legado dessa mulher negra. Eu quero dizer que dessas todas as apresentações que eu tive, que você me colocou, eu queria estar dizendo que eu sou um negro periférico e um babalorixá que tem uma identidade de orientação sexual. Eu sou homossexual, e é algo que me dá uma especificidade, né? Periférico, negro, nordestino, baiano, da Baixada Fluminense, já fui da Zona Oeste, essas várias facetas. Ter esse cuidado é fundamental, que a gente vai falando sobre essa construção ancestral dentro do terreiro, que ela tem um momento fundamental, que é essa construção
dessa ancestralidade com minha mãe, mas que ela sempre se orgulhava muito de dizer que veio antes dela. Isso é maravilhoso nesse sentido de continuidade, de um legado que ela conseguiu fundir em todos nós, em mim, principalmente nessa comunidade que é o Ilhéu Jaru, que eu me orgulho tanto de homens, mulheres, crianças, idosos, adultos, jovens, que vão construindo junto comigo esse legado. Ele não se estabelece somente em mim, mas ele vai se espraiando, né, para toda a nossa comunidade, enquanto sujeitos de Está congelada. responsáveis. Ah, você é. Oi, enquanto responsáveis por nós e pela sociedade de forma geral. Minha mãe sempre foi uma mulher que ela foi uma mulher de diálogo, uma mulher aberta, independente da sua geração, ela sempre esteve além do tempo, e ela colocou isso em seus filhos biológicos, em nós 4, Ivete, Dóia, Aderbal e eu, que é esse olhar mais apurado, né? Como ela dizia, esse olhar mais acurado, né? De estar percebendo qual é o nosso papel frente ao mundo. E essa ancestralidade ela vai construindo também dentro de uma perspectiva negra, né? Afrodiaspórica, construída a partir dessa nossa vivência dentro do terreiro, construída dentro dessa vivência dessas nossas diversas famílias que nos forjaram, né? Que fundiram em nós estes valores, essa dignidade. Eu sempre vi minha mãe como uma pessoa que encontrava nas pessoas qualidades que muitas das vezes nós não percebíamos e às vezes nem mesmo as próprias pessoas percebiam. Então, minha mãe era uma mulher que tinha uma visão extremamente cuidadosa e atenta à sua comunidade terreiro, mas às suas questões da sociedade de uma forma mais ampliada. E eu vou cada dia mais me buscando nesses saberes, nestas lições que ela pôde me dar. O terreiro me deu o meu sentido do sagrado, do religioso, mas o terreiro também, minha mãe me ensinou que era um espaço político. E assim eu aprendi a viver no mundo a partir dessas diversas formas dos saberes e dos fazeres do terreiro. O cuidado, a atenção, a empatia, a solidariedade, o respeito, a dignificação e a valorização das nossas histórias e memórias. Aprendi com ela e com outras lideranças de terreiro que eu pude conviver desde a minha tenra infância. E isso foi muito importante para mim. Acho que Lúcia saiu de novo. E assim que nós vamos levando. O Ilhéu Jaru, ele é de uma casa, ele é fundado um espaço que eu digo que é um espaço matriarcal, é verdade. Eu de mulheres negras, de homens negros que sempre me identificaram muito, sempre me ressignificaram, sempre me dignificaram, entendeu? E isso, para mim, é fundamental. Eu creio que, muitas das vezes, a gente busca uma explicação muito fora do que seja, originariamente, do que seja as nossas tradições.
Eu tenho muito orgulho de ter nascido no candomblé, e esse candomblé amplo, diversificado, ampliado, né? E me orgulho muito de como que nossos ancestrais conseguiram ressignificar uma cultura africana e aqui no Brasil, num momento tão inóspito, a partir do tráfico de nossos corpos, né? E nós estamos levando até hoje. Eu acho que é de uma sabedoria, uma articulação fantástica. Eu sempre me preocupo muito com os purismos, né, que as pessoas hoje buscam, os purismos. Eu sou dessa denominação, eu sou daquela denominação. E no terreiro eu sempre pude perceber que eu tinha tias e tios de diversas outras nações e que a relação de respeito entre eles sempre foi maravilhoso. Eu vou pedir para o Zé Roberto, acho que Lúcia foi desconectada de novo aqui. Tem que voltar. Lúcia, você vai ter que voltar porque você se desconectou. E o terreiro sempre foi esse lugar de diálogo, de interlocuções diversas. Minha mãe, ela sempre conta que ela foi de um barco de 9, 10 com um menino que nasceu no Rondeme, e que havia os pais pequenos, as mães pequenas, eram pessoas de diversas outras casas, de diversas outras nações, e sempre foi dessa forma. Sempre as pessoas se respeitavam, não havia esse eu sei mais, eu sei menos, o meu é o mais puro, eu sou do melhor queto, sou do queto que não é, eu sou da Angola tal, sou da Angola tal. Havia uma relação de respeito que ela fez, ela manteve isso com ela. Né? E tanto que a relação de minha mãe com os terreiros de candomblé, sempre de outras casas, foi o que fundou Ilhéu Mejuaru. Ilhéu Mejuaru é fruto dessas diversas organizações e articulações das casas de candomblé aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe era cachoeirana, né? E chegou aqui no Rio de Janeiro, buscando a sua família de santo, e é assim que ela chegou onde ela chegou. E é dessa forma também que eu vou levando o Ilhéu Mejuaru, a amizade, o respeito entre as diversas casas, as diversas pessoas que eu me orgulho de conviver em meu cotidiano, do terreiro e fora dele também. A gente tem uma preocupação de nos visitarmos, de nos encontrarmos, né? Que as pessoas do tempo de minha mãe, que me viram criança, que continuo criança para essas pessoas, que eu me orgulho muito, tanto que eu sou chamado de tio, tia, até os dias de hoje, até os meus contemporâneos. Eu tenho uma relação com muitos Ialorixás, Babalorixás, Ogãs, Equedes, e Arroz, Bonos, das casas todas, de profundo respeito e de trocas. Né? Então, eu vou buscando isso. É isso que me faz um babalorixá, um líder de uma comunidade terreira. A gente tem que saber de onde nós viemos para nós sabermos de onde nós devemos chegar. Espera a Lúcia de novo. Eu não sei se Lúcia está me ouvindo. Ela vai falando aí que ela está te vendo. Ela apareceu aí.
Não. O senhor não está me ouvindo? Aqui, eu aqui. Não estava ouvindo, nem estava... Ah, que bom. Agora está vendo? Estou vendo, ouvindo. Desculpa, eu acho que aqui nós estamos com uma internet que está caindo, porque eu ouvi toda a sua fala. E o senhor pode não ter me visto, mas eu ouvi. Mas eu não quero parar por aí. O senhor já me disse um pouco o significado da ancestralidade, como é que ela guia a sua vida, como guia as suas questões, os seus procedimentos, mas eu imagino que o candomblé hoje apresenta muitos desafios, assim como a vida na sociedade, né? Então, eu queria saber do senhor que desafios estão presentes para o senhor hoje em relação à religião de matriz africana e à população negra, uma população que vem sofrendo cada vez mais com um processo de desigualdade e hoje, diante da pandemia, passa por muitos apuros, né? Se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, depois eu quero saber como é que isso se dá internamente. Olha, exatamente, esses são os novos desafios. Eu sempre digo que eu já peguei o bolo pronto, eu peguei a receita pronta, não é nada diferente do que pessoas do tempo de minha mãe não tenham ultrapassado com essas diversas formas de violência que a nossa comunidade negra passa. E aí a comunidade negra, eu sempre falo, minha mãe dizia que ela era do terreiro, ela era do candomblé, mas o candomblé era para o mundo. E o que atingia as outras comunidades negras atingia ela. Esse sentimento de pertencimento é o que eu uso também para poder as coisas me afetarem. Porque se eu não tiver esse tipo de empatia, eu não posso estar falando enquanto liderança religiosa de matriz africana. Né? Não é somente as coisas que incomodam. O terreiro é o reflexo também das diversas expressões, manifestações negras. O terreiro não é um espaço somente alheio às questões políticas, às questões dos processos históricos de apagamento e de violência que nosso povo sofre. Muito ao contrário. E o bolo estando pronto, agora eu vou decorá-lo conforme a necessidade exija. As questões de racismo religioso, assim, a gente já ultrapassou as questões da intolerância religiosa. O que está claro, é o racismo religioso que afeta as nossas comunidades de terreiro, as diversas violências, as depredações, as invasões aos nossos templos de terreiro, e é isso que a gente vai perceber. E assim, o racismo religioso, quando as pessoas dizem isso não é uma intolerância, não é racismo, é um racismo religioso, ele tem um endereço, ele pega mais as populações vulneráveis. Essas populações vulneráveis é fruto de um processo histórico genocida do Estado brasileiro. A construção desse Estado é baseado nesse tipo de violência. As violências das nossas mulheres e homens negros ao longo de toda a vida, com a própria escravização, né, com estupros que nossas mulheres sofrem, com a violência doméstica que estão comumente assolando as mulheres desse país todo, muito mais as mulheres negras, é um dado, não é dado da minha cabeça, nem da cabeça de ninguém. O alto índice de mortalidade pelo Estado é as pessoas negras, as desigualdades acometem mais a população negra, e nossa comunidade de terreiro, originariamente negra, e até hoje muito negra, vai refletir dentro de nossas comunidades. Então, assim, uma grande amiga falou outro dia assim, Padailton, era o tempo de Iemanjá, agora Iemanjá deixou Ogum. Eu acho que essa é a nova forma
das lutas que eu tenho que dar sequência às lutas de mãe beata, de minha mãe biológica. E eu creio que esse, além de ser um legado, é um dever de todos nós. Eu sou uma pessoa negra e faço parte desses diversos segmentos que mais sofrem, que mais é acometido de violências. Como eu já disse anteriormente, sou de terreiro, sou negro, sou nordestino, sou homossexual, né? Sou periférico. Então, assim, eu sou o alvo preferencial, junto com as mulheres que também perpassam por todas essas formas de violência. Mas aí a gente também tem uma coisa, a gente tem os nossos ancestrais, nossos orixás. Todos os dias eu me deito e eu rogo, eu peço muito aos meus ancestrais, a Egungun, Ararum, eu peço muito que eles possam me iluminar, porque para que eu possa acordar de manhã estando ao lado negro da força, entendeu? Estando ao lado negro da força, entendeu? Porque é isso que nós temos que fazer. Eu não posso me ater e não achar que essas coisas não me afetam. Quem trabalha com psicologia sabe qual é o sentido desse conceito de afetar. Né? Isso me afeta, isso me adoece. Agora, adoece a toda uma população. E o terreiro tem um papel, com suas lideranças, fundamental de cuidado, de acolhimento, de um olhar ampliado sobre a vida, sobre o mundo. E quando a gente, aqui em casa, a gente diz sempre assim, Osurerê, Cafire, Patê, que você tenha um bom sono e se encontre com os seus, os nossos ancestrais. Eu sempre deito e esse dito daqui de nossa casa me vem à cabeça. E aí eu posso me encontrar com os meus e acordar de manhã e agradecer. É mais um dia. É mais um dia que eu tenho que continuar dentro da minha casa e eu tenho que ser forte para poder ajudar os meus, dar as mãos, porque a gente tem que pensar que a gente tem uma casa, que a gente tem um carro, que a gente tem comida, e muitos dos nossos não têm. Então, a gente vai ter que estar preparado para pós-pandemia também. E a nossa luta tem que ser diária. Sim. Porque vai exigir demais de nós? Vai, porque é isso mesmo, a gente tem que estar mais atento às nossas questões, a nossa população do terreiro e a população preta e pobre desse país. Porque pós-pandemia a gente tem que estar com Oriodara para suspender os nossos que vão estar lá embaixo. E a saúde mental da gente é fundamental. Há de se cuidar muito dos ori. Sim. Bom, o senhor falou muito dos desafios externos e que, de fato, eles são enormes, especialmente nesse momento onde a pandemia graça sobre nós, onde o futuro está incerto, onde, inclusive, as nossas culturas estão passando por questionamentos, né? Se devemos não abrir os terreiros, se devemos ou não permanecer do jeito que estamos em casa. E aí eu lhe questiono sobre as questões internas das religiões, porque nós mesmos estávamos preparados para esses 35 anos, trazer à tona uma série de debates que estão em torno das nossas religiões, mas que não são tratados, né? Então, hoje nós temos o desafio externo que bate à nossa porta, que fala de uma necessidade de rever hábitos, costumes e tradições, mas também já tínhamos problemas antes disso, problemas que hoje ainda seguem na sociedade e que certamente também estão presentes no candomblé. E como o senhor vê esses desafios? A violência contra a mulher, as questões relacionadas ao caráter, ao bom caráter, a branquitude, a transexualidade, a juventude de terreiro, as crianças. Como o senhor tem pensado
esses desafios internos? Como eu disse anteriormente, antes da senhora ter entrado na live, essa comunidade terreira, ela nasce em 1985, final da ditadura militar no nosso país. Ela já vem simbolicamente imbuída e fundida de um monte de questões a serem abordadas, a serem vivenciadas, a serem discutidas. E, assim, pensamos, logo existimos, né? Bem a parte do penso, logo existo. Esses desafios que nós temos pela frente, que a pandemia, ela é algo que está aí agora, factual, mas nós tivemos sempre as diversas outras doenças que esteve em nossas portas, em nossos lares, em nossas comunidades, em nossos territórios. Então, não há de se negar de que o reflexo dessa pandemia também é fruto de um reflexo histórico de negligências, de omissões, de discussões importantíssimas que nós não devemos negar. Olha, o terreiro sempre foi um espaço de acolhimento, muitas das vezes invisibilizados e não olhados com a devida preocupação de todos nós. Eu sempre digo que eu aprendi com os mais velhos que nós somos fruto de uma articulação política importantíssima para que nós pudéssemos sobreviver em condições tão inóspitas. Aí a gente vai falar sobre o tráfico negreiro, sobre essas questões todas, sobre o sequestro que nosso povo sofreu ao longo de toda uma vida, que é importante. Minha mãe me ensinou uma coisa que se Olorum é o Deus supremo, criador de tudo e de tudo, das coisas e dos seres, a relação de integralidade ela tem que ser vista de uma forma altera e que a gente vai percebendo que isso nem sempre acontece por conta de algumas práticas que não nos fazem bem originariamente, que atualmente não nos faz bem, que nunca fez bem. Eu sempre digo uma coisa que a gente não se apercebe. A quem interessa que nós não reconheçamos a contribuição do povo preto, dos povos originários, a construção de uma sociedade mais equânime. A quem interessa de que nós não tenhamos direitos? A quem interessa que haja uma hegemonia religiosa? A quem interessa que seres humanos sejam colocados e classificados mediante seus bens de consumo, suas relações materiais? A quem interessa que nós continuemos tendo uma vida de subserviência e de subjugação? A quem interessa de que os seres humanos sejam, mediante suas orientações sexuais, seus gêneros, suas raças, sejam classificados em coisas superiores, inferiores? A quem interessa? A gente tem que buscar sempre esse questionamento, esse olhar, para além de escutar, para além de ouvir, há de se escutar. Porque se Olorum fez um mundo para as coisas, para os seres, de uma forma integral, então os preconceitos não deveriam caber. As relações de discriminação, de violências não deveriam caber. As orientações sexuais não deveriam ser colocadas enquanto passíveis de criminalidades, de violências a nós.
as questões de violência que a gente vem passando ao longo do tempo, eu queria que as pessoas me dissessem quem disse que as pessoas trans não podem ser filhas de orixá ou filhos de orixá. Qual foi esse Irumalé, esse Eborá, Amando de Olorum, que veio nos dizer que essas pessoas não devam ser respeitadas, não devam ser vistas enquanto criações de Deus. A gente, quando canta para Oxalá, Obatalá, tem um cântico que chega um momento do cântico que fala é o Aora, o Lodi, o Cambabá, é o Aora, o Arixe, é o Aora de Cambabá, é o Aora, o Arixe. É o Aora, é Cambabá. Então, Obatalá nunca teve esses preconceitos de discriminação às pessoas por elas serem diferentes. Então, eu não acho correto, eu acho que isso é uma violência, eu acho que isso é não é somente homofobia, lesbofobia, é uma total falta de relação de sua ancestralidade, entendeu? Eu acho que é uma falta de uma correlação com o outro, com a outra, né? A gente percebe que os direitos são constantemente violados, e isso é feito de uma forma naturalizada, que não cabe mais. Toda hora eu digo, voltemos que não deu certo. E toda hora eu digo, a gente não pode, a partir desta pandemia, que é o que eu disse anteriormente, que está dada agora, esquecermos desses outros processos todos. Eu digo toda hora, nós não estamos sendo castigados por Olorum, por orixá nenhum, por conta dessa pandemia. Mas a falta de relação de integralidade entre ser e meio é um fator preponderante de estarmos vendo isso. Esse capitalismo, entendeu? Essa relação de quanto mais você é visto pelo que você tem, não pelo que você é. Né? Essa falta de relação com o meio ambiente, que isso é algo originário. O candomblé fala Coci é o Coci Orixá. Minha mãe falava diferente e foi o que eu aprendi. Ela dizia, eu Coci, ou me Coci, Orixá Coci. Então, também eu acrescento hoje, e o Apelé Coci, Orixá Coci. Se não tem um bom caráter, não tem orixá. Então, é o momento da gente voltar para esses saberes, para essas mensagens tão negras em nossas vidas. Negras que eu estou dizendo que a gente, nós temos que clarear, não é? Positivamente, nós temos que enegrecer. Nós somos de terreiro enegrecer. É uma questão muito séria que não há o continente africano, ele é dadivoso, eu digo sempre isso. Ele dá tão ancestralidade para quem não tem, a partir da relação de família de axé. Todos os dias, aqui na nossa comunidade terreira, a gente discute sobre a presença dos brancos no terreiro, mas é da pessoa branca, não da pessoa que se sinta privilegiado por sua branquitude. Entendeu? Então, o terreiro é um espaço de acolhimento, de diversidade, de especificidades, de ensinamentos muito maior. Meus filhos que são brancos, minhas filhas que são brancas, elas sabem os privilégios que elas têm por serem brancas, e isso não pode ser um problema. Todos os dias, se a pessoa não permite que se discuta o seu privilégio de branquitude dentro do terreiro, ela não tem que estar no terreiro. O fato de eu ter falado qual é a minha composição enquanto sujeito, com tantas especificidades minhas, já me coloca em uma situação bem específica perante a sociedade racista, machista, fascista em que vivemos hoje.
Então, essas pessoas que se colocam no sentido de que eu sou mais porque eu sou branco dentro do terreiro, isso não cabe dentro do terreiro. Meus filhos e minhas filhas brancas, a gente discute sobre o privilégio da branquitude. E tem que se discutir, sim, porque eles ganharam uma ancestralidade doada. Ele não tem os genes negros, ele não é africano, ele não tem seus ancestrais africanos, mas eles foram doados por essa ancestralidade de axé. Então, há de se ter gratidão e respeito às nossas ciências, às nossas filosofias, aos nossos posicionamentos políticos. Não acredito em aliado. Não existe aliado. É ou não é? Nós somos companheiros, companheiras de uma luta pelos direitos da pessoa humana. A África está querendo, foi há pouco tempo, colocado para ser cobaia de testes, mas quantas vezes um continente espoliado constantemente? Será que as pessoas não se dão conta que a vida do outro não lhes importa? Então, quando a gente diz vidas negras nos importam, poxa, as pessoas dizem vidas importam. Não, vidas não importam, não, porque vidas importam desde o momento que não lhes dê tanto trabalho. E preto, entendeu? Não é importância historicamente nesse país. Os quilombos, as comunidades ribeirinhas, os povos originais, os povos negros, as favelas, as periferias, está dado aí o que é que essa pandemia veio fazer sobre todos nós. O Estado negligente e ausente de políticas efetivas, políticas públicas efetivas que salvaguardem as nossas vidas. Nosso sistema único de saúde sucateado. 20 anos que não teremos incentivos à saúde pública desse país, às faculdades públicas desse país, à educação privilegiada, burguesa. Então, são esses os desafios. E, internamente, dentro do meu terreiro, é algo que é uma bandeira não só minha, não é um legado, é um direito, que minha mãe disse sempre, é um direito. Lógico que a gente vai levando essa bandeira porque é direito, é correto levar essa bandeira. Lógico que ela nos impulsiona, ela é um grande rio que nos impulsiona nas bandeiras dos direitos humanos. É verdade? Então, eu creio que no nosso terreno, em Ilhéu-Meu-Juarô, teria essa agenda grande, mas algum está nos permitindo, com a sua tecnologia, está usando para que a gente continue falando que bandeiras são essas. Sim. Nossos 35 anos, eu digo, não é 35 anos dessa cronologia ocidental, judaico-cristã branca, é uma outra cronologia. Uma cronologia atemporal. É uma outra forma de pensar o mundo, é uma outra forma de conceber o mundo, é uma outra forma de contribuir para com o mundo. Então, são séculos e séculos de saberes, de ciências, tecnologias que nós temos negligenciadas. Então, são 35 anos demarcados, mas muito além disso tudo. É o saber, é a ancestralidade. E dentro do terreiro Ilhéu-Meu-Juarô, essa é a nossa bandeira. Constantemente a gente está discutindo sobre homofobia, lesbofobia, transfobia, xenofobia, sobre direitos, sobre negritude, sobre violência doméstica, sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre pedofilia e tantas outras coisas que nos acometem que não é bom ter. Porque quem sofre a violência, isso é irreparável. Isso é irreparável. Sim. E sobre isso, o senhor podia nos contar, então, um pouco sobre as suas campanhas, né? Há várias campanhas no ar, no Ilhéu-Meu-Juarô.
campanhas voltadas para o enfrentamento dessas questões que o senhor acabou de apontar. O senhor podia contar um pouco, então, de onde elas nasceram, por que o senhor resolveu apresentar essas discussões, tanto interna quanto externamente, e como é que elas estão sendo veiculadas? Como eu disse anteriormente, assim, não é a minha campanha, é a nossa campanha. O Ilhéu Meu Juaru tem uma contribuição maior. A gente não está querendo um protagonismo de achar que só nós agora vamos discutir essas questões. É algo que é preocupante há muito tempo dentro do Ilhéu Meu Juaru. E eu sou provocado, eu sou um líder que sou provocado pela minha comunidade terreira, além de ter uma cabeça boa para os desafios. Muitos deles podem até, em algum momento, me trazerem dores, mas são importantes serem enfocados e discutidos. Lúcia, e muitos filhos que estão aqui, amigos e amigas de terreiro, de não terreiro, de militâncias, de ativismo, de pessoas ligadas a organizações não governamentais, as organizações sociais e tantas outras pessoas nossas, sabe que essa casa sempre gosta de encampar algumas discussões importantes, né? O feminicídio é uma delas, né? Então, nós achamos por bem, mediante as nossas observações, principalmente sobre a questão do racismo, do machismo e do genocídio da população negra. Mediante isso, a gente começou a pensar qual é a nossa contribuição e como que essas questões nos afetam diretamente, porque dentro do terreiro, como eu disse, as pessoas estão dentro do terreiro, mas elas estão na rua, elas estão na sociedade, elas estão trabalhando, elas estão discutindo, elas têm suas famílias, elas têm filhos, filhas, parentes, amigos. Então, essa análise, essa percepção do que nos incomoda, seja dentro do terreiro ou fora do terreiro, intra e extramuros, é algo que faz parte que nós sempre gostamos de enfrentar. Eu não consigo me ver enquanto um líder se eu não tiver a participação de todos e todas. Então, por isso que eu digo que não é a campanha do Ilhéu Meu Juaru é a campanha das religiões de matriz africana. Não busco para mim esse personalismo, mesmo porque eu digo, não descobri a roda, eu tenho toda uma bagagem anterior a mim, entendeu? Como as mulheres do terreiro de Babá Egum saudam Babá, até Lerió, que estritamente significa você é anterior a mim, eu tenho alguém atrás de mim, eu tenho quem é anterior a mim, eu tenho contadar, eu tenho que ter boa índole, bom caráter, boa ética, para me basear para quando eu chegar na última morada, Itum-Lá, a nossa última morada, meus ancestrais não se envergonharem de mim, nem dê as costas, me dizendo, você se esqueceu quem é você. Então, essa campanha é baseada, antes de tudo, nesses bons princípios, nesses bons ensinamentos e lições de vida que os meus anteriores me deram. Nós começamos a pensar esses 35 anos de uma forma muito gostosa, muito prazerosa, de grandes homenagens, de nos abraçarmos, de nos confraternizarmos, de comermos juntos, de falarmos juntos e de discutir coisas que não são boas, mas a vida não é feita somente de coisas boas, a vida é feita de alguns conflitos, de alguns desafios que nós devemos enfrentar. Então, começou a pensar várias cabeças juntas, a cabeça só não é nada, é tirania, autoritarismo, isso não cabe no Ilhéu Meu Juaru, né? É algo que minha mãe sempre, ela
no Feijão de Oxóssi, que era sempre os primeiros sábados do mês, ela fazia aquela reuniãozinha, vamos conversar, vamos resolver. Ela sempre dizia, quem está aí? E nós estamos aqui. Agora continua a mesma coisa. Nós continuamos aqui trabalhando as questões que são importantes. Essa campanha dos 35 anos, nós já estamos pensando sobre as questões dos assédios, né, que a cartilha já vai sair, uma parceria nossa com a Crioula, que é uma... Minha mãe foi presidente de honra, depois foi presidente da Crioula, então a parceria de décadas com essa organização, que eu me orgulho muito, aprendo muito com as mulheres pretas. Isso é um reconhecimento de um conhecimento que vocês têm, um mérito prazeroso, maravilhoso, que eu sempre estou bebendo nessa fonte. E nós pensamos de fazer isso, sobre as questões do assédio, porque, principalmente, o que se refere a essa norma heteronormativa, essa forma heteronormativa que ainda é imperiosa, que ela está em todos os espaços da sociedade, né? Essa cultura do macho falocêntrico, sempre esteve aí. Então, nós achamos que era uma forma de nós contribuirmos com a nossa comunidade, com os homens de nossa comunidade, e também mostrar que nós não estamos alheios às violências que as mulheres sofrem. Essa cartilha, em primeira mão, é uma cartilha de Ilírio Majorô pelos seus 35 anos, um presente que nossa casa está dando à sociedade, porque é para terrer, mas é para a sociedade. Né? E também não é somente para os homens de Ilírio Majorô, é para os homens, para as mulheres que não se sintam negadas em seus direitos, não se sintam reprimidas em denunciar as formas de violências que elas possam vir a sofrer em suas casas, em seus locais de trabalho, nos espaços públicos. Então, essa é uma das nossas campanhas. O outro é o que nós já conseguimos colocar, que é os vídeos sobre os direitos humanos, sobre as diversas formas de violência que as pessoas sofrem. Né? E depois a gente tem o lançamento do livro do Caroço de Dendê, uma nova edição, que a gente está aí com a Palas trabalhando essa nova edição, além de um vídeo falando um pouco, um vídeo que está tendo até a direção de Fernando Barcelos, que é um pouco da minha vida, mas é a vida do terreiro. Eu falo sobre a nossa relação com a Xé, com as diversas famílias, que não é somente a família do Ilírio Majorô. Ilírio Majorô, disse anteriormente, ele teve várias parcerias e relações de companheirismo, de axés, outros, sempre esteve ao lado da minha mãe, não há como negar isso. Eu tenho vendo algumas pessoas maravilhosas aqui, o Esgobado, a Chapofonjá, Zé Psicólogo, que a gente diz que ele é nosso pai, que ele nos ajudou minha mãe a tomar muito conta da gente, Regina Lúcia, mãe Meninazinha, o finado Tião de Irajá, minha mãe Regina Bambuchê, minha mãe Irene Bambuchê, minha tia Baganju, mãe Nitinha, quer dizer, a gente é filho do terreiro do Alaqueto, né? Minha mãe Olga que veio sentar minha mãe à cadeira e dizer, você é Ialorixá. Então, não tem como negar essa origem, porque ela é inerente já. Né? Nós somos uma casa oriunda do terreiro do Alaqueto, Ilemaroé Alage, nossa casa de candomblé, nossa casa matriz. Então, esse vídeo eu contando minha experiência de criança até essa idade jovem adulta, né? Que ainda me considero um menino. Né? Mãe Maria, o finado meu pai Milagre, meu pai Luiz Bambala, que é o meu pai que Xangô me deu,
né? Minha família biológica, né? Meus 3 irmãos, que são meus parceiros, minhas parceiras na manutenção de nossa tradição, de nossos costumes, de não estarmos, não abrimos mão, não há acordos racistas, fascistas, machistas não passarão jamais, entendeu? E é isso. E também assim, as diversas ações e parcerias que a gente vem travando. Agora, nesse momento de pandemia, a gente está fazendo vários vídeos, eu estou me debruçando sobre de que forma que a gente pode confortar os nossos. A primeira coisa, quando eu suspendi as festividades no dia 12 de março, eu coloquei publicamente, foi porque eu vinha tendo sonhos com minha mãe e com minha Yalorixá. E eu fui perguntar ao Oxóssi o que eu deveria fazer, e o Oxóssi mandou que eu suspendesse tudo. Então, se meu orixá, meu ancestral, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, me deu essa determinação, que eu digo todo dia, eu tenho conta a dar. Eu assim segui. Assim seguir, porque esse é o cuidado que eu tenho que ter com o outro. Minha mãe, a gente está passando por uma pandemia mundial, isso não é brincadeira. Eu não posso colocar meu povo em risco, nem posso me colocar em risco, entendeu? E nem posso colocar as nossas divindades em xeque-mate. Eu não quero ter nas minhas costas que eu fui um irresponsável, um babalorixá irresponsável, que eu não soube levar à frente a memória e a história e a luta de uma mulher negra que foi Dona Beata de Iemanjá. Quando eu fui sentado nessa cadeira, em 2018, por minha atual Yalorixá, minha mãe Jojó, eu não posso negar esta responsabilidade e esse legado destas mulheres, destes homens. Eu não posso ser responsável. A gente está aí vivendo um mundo que as pessoas estão morrendo constantemente, diariamente, com a pandemia. Antes já morria por outras questões também, como o racismo, né? O genocídio de nosso povo, mas agora a gente tem uma pandemia. Eu não posso ser irresponsável, eu não posso ser um líder negligente, e eu atendi as orientações de meus ancestrais. E a gente está, nesse momento, conversando aqui, falando aqui, vamos ficar em nossas casas para aqueles que podem, que não precisa, tudo isso vai passar, e a gente tem que estar forte, porque não existe cultuador, não existe orixá sem cultuador, porque a divindade está lá. Mas quem é que vai bater paó? Quem é que vai tocar tabaque? Quem é que vai exercitar os ofó, os ourinhos, os cânticos, encantamentos? Vai estar todo mundo morto, é isso que eu tenho que... É essa a responsabilidade que eu tenho que ter nas minhas costas? Eu vou ser mais um psicopata, genocida, como esse presidente que está aí, que manda que as pessoas vão para a rua fazer manifestação contra a pandemia, contra o cuidado, apoiando a aglomeração. A máscara é para a gente, é uma forma de prevenção muito aquém da verdadeira letalidade desse vírus. Então, não adianta ninguém vir aqui para casa, vamos esperar, no momento, os orixás estão aqui nos esperando. Iemanjá está nos esperando, Roco está esperando o nosso abraço. Entendeu? Eles estão aqui, eles nunca nos abandonaram. Não é um momento para isso agora, não. Sinto muito dizer isso assim, negramente, mas não é um momento de aglomeração de ninguém estar dentro da casa de candomblé, não. É o momento de cada qual ficar em suas casas. E babaduro de ajale, babaduro de ajale, babaduro. Oxalá,
para ele ser nosso guardião de nossa casa, ele espera um pouco. A gente tem que esperar um pouquinho mais. Que bom. Muito obrigada, Babá. Suas falas sempre me remetem a um pouco, e eu fui lá mexendo no chat aqui, né? Me remete um pouco a essa ideia do nosso legado, que está composto não só pelo que a fez e deixou como história, memória, ação política, mas por tantos amigos e amigas, ialorixás, babalorixás, pessoas que nem eram de nossa religião, que se juntaram a ela no propósito não só de aprender a viver uma outra vida, mas também construir novas possibilidades de vida em conjunto, né, em coletivo. Daí, cada vez que eu abro o chat, eu vejo diferentes nomes, eu nem vou citar para não ser injusta, de amigas, amigos, de babalorixás, filhos de santo, pessoas que ao longo da nossa história ajudou a construir o Ilhéu Juaru, ajudou a sustentar a nossa cultura, a nossa maneira de pensar e viver, mas, sobretudo, sempre foi leal a esses princípios do bom caráter, né? E é por isso que hoje, convocadas a pensar, a nos ouvir sobre os 35 anos, estão aí no chat, se manifestando, falando da alegria, ou falando da importância de nossa casa nesse contexto atual, mas também na vida do candomblé, na vida das religiões afro-brasileiras e saúde, né? Então, é também importante lembrar que nossa casa, junto com outras casas, vem também construindo uma política de saúde a partir da Renafro, vem construindo novas possibilidades. Desde a época do Atuirê. O projeto Tradição dos Sim. Orixás. Mas, anterior a isso tudo, essas mulheres pretas e homens pretos já discutiam política, já faziam política de articulação, de sustentação de nosso povo. Claro. Tudo que tem na cultura afro-brasileira, tudo que tem vivo até hoje, foi graças a essas mulheres e graças também às relações e alianças que elas foram produzindo ao longo da vida, sempre lembrando que o seu propósito era nos manter vivos, com saúde e, sobretudo, pessoas responsáveis pelas suas decisões e pela sua maneira de pensar, né? Então, eu vejo também nas campanhas do Ilhéu Juaru um chamado à população dos terreiros, ao povo de candomblé, ao povo das religiões de matriz africana, para reforçar valores e princípios que possam nos manter vivos e vivas, né? Então, lá, nessas campanhas, estão também a nossa responsabilidade como pessoas de axé sobre as mazelas que a gente vem enfrentando. Então, somos de axé, não podemos ser homofóbicos, somos de axé, não podemos compactuar com a violência contra as mulheres, somos de axé, temos que respeitar uma outra, somos de axé, temos que fazer valer os nossos direitos, né? Então, isso é super importante. Isso também significa que, apesar de comemorarmos, né, um dia, 20 de abril, o nosso aniversário, como bem o senhor disse, essa é uma tradição que vem de longa data, né? Que já atravessa séculos, né? Isso significa que fica aqui o desafio para o senhor ir juntando nessa sua trajetória essa ação de longa data. Então, certamente, com certeza, teremos outras lives para falar sobre a nossa tradição, exatamente como ela sempre foi, né? Trazendo os amigos, a família, aquela família extensa, a nossa produção política e cultural, as nossas experiências de vida, as nossas experiências de articulação e suporte à nossa comunidade interna e externa para a sociedade, né? O senhor é também uma das pessoas que, junto com lideranças aí da Baixada, vem dando suporte às mulheres, às famílias que tenham perdido as suas condições financeiras, cadastrando elas no auxílio emergencial, oferecendo
cesta básica para que elas possam suportar esse momento difícil. Mas, sobretudo, tendo palavras de afeto, carinho, cuidado com os seus filhos e longe deles, né? Para também com a comunidade. Esse desafio que está posto hoje para o senhor, de construir essa trajetória, o senhor já disse bem como ele está cimentado. Está cimentado na ancestralidade, está cimentado na família e nos amigos extra a nossa EBE, naqueles e naquelas que servem de exemplo para o senhor, como o senhor mesmo disse, Mãe Nitinha, Mãe Meninazinha e outras mais velhas e mais novas que compõem hoje as lideranças do Candomblé, né? Sobretudo as mulheres, e mais do que isso, aquelas pessoas que tomam para si a responsabilidade de fazer valer esses direitos. Mas para o senhor hoje, qual é o seu principal desafio? Qual é o desafio que está posto para o senhor? Eu sei que o senhor está escrevendo, eu sei que o senhor está se preparando para o mestrado, para o doutorado, desculpe, eu sei que o senhor está produzindo vídeos, eu sei que o senhor também está atento ao racismo religioso, mas há desafios que o senhor acha que ainda precisará enfrentar? Eu não estou falando dos desafios do dia a dia, mas os desafios que estão postos para as religiões, e como um religioso, se há desafios que o senhor ainda acha que precisaremos enfrentar. O principal da minha vida enquanto luta é a reparação da minha população preta. Esse é o grande desafio. Só quem é negro e negra é que sabe efetivamente quanto dói. O quanto dói nos dias de hoje a gente perceber tantas desigualdades, tantas violências que nosso povo sofre. O meu principal desafio é que o mundo repare o mal que fez a população negra no mundo. É uma reparação histórica mundial à população negra nesse país e no mundo como. E quando eu digo que a África é dadivosa, é por isso, Ked, entendeu? Sim. Essa naturalização das mortes de nosso povo e essa forma violenta que as pessoas... Desculpa, que o celular tocando, a vida continua, né? Isso. E isso, para mim, é o que mais me incomoda. Meu grande desafio é esse. Todos nós, eu tenho grandes amigos e amigas de terreiro e que não é de terreiro, que estão atentos a isso, que estão trabalhando para essa sociedade equânime. E eu acredito que a gente deva chegar a algum lugar, porque da forma que está é que não há como se manter. Né? Há um status quo, aí há um estabelecimento de naturalização dessas negações que a gente precisa trabalhar, mas todos nós trabalhamos. Não há como usar essa história de aliado. Não há aliado. Direitos humanos são direitos. E não há como a gente ficar aceitando aliados. Eu não tenho aliado comigo. Eu tenho companheiros e companheiras na luta pelos direitos humanos. Está entendendo? Porque se você é branco, se você é negro, se você é branco, venha, mas não seja meu aliado, porque daqui a pouco você vai ser aliado do outro. Ou da outra. E uma coisa que é muito importante nesse momento de pandemia é o terreiro, salvo raríssimas exceções, está atendendo às determinações da Organização Mundial de Saúde. Nós paramos nossas atividades
religiosas, a grande maioria está sabendo desse momento, está de mãos dadas parando com isso. A gente tem tido aqui no terreiro, nós estamos distribuindo cestas básicas, nessa parceria com a Crioula, Perifa, Instituto Marielle Franco, para pessoas do terreiro e da comunidade do entorno, porque o líder, ele não é líder só do terreiro, ele tem que ter um diálogo com o seu entorno. E eu tenho um diálogo com o meu entorno, porque também era uma prática desse cuidado da minha mãe, que ficou, enquanto um legado, um direito e um dever nosso de estar contribuindo e auxiliando e ajudando as pessoas. As pessoas não imaginam como é bom ser solidário, como faz bem ser solidário. Sem essa relação assistencialista, nós estamos fazendo o nosso dever. O nosso dever é esse. E a gente aprendeu isso dentro do terreiro, porque nossa criação é preta. Essa criação é preta, de mulheres pretas que sempre estiveram relacionadas ao cuidado. Isso não é uma crítica, é um fato real. Qual é essa relação das mulheres? Eu sempre falo das Ialodês. A Ialodê não era somente a religiosa. Ela era a mulher que estava no mercado, ela estava fazendo política, ela estava trazendo sustentabilidade para os seus. Então, para nós, povos de origem iorubá, a Ialodê tem um papel fundamental. Então, nós, homens, não temos que nos incomodar, que eu estou fazendo aqui panfletarismo pela mulher, não. É um reconhecimento devido, histórico, e que a gente tem que dizer que é verdade. Eu me orgulho mesmo. Eu fui gestado 3 vezes. Minha mãe, que me pariu, minha mãe de Santo Olga e agora minha mãe de Osó. Eu me orgulho muito da luta dessas mulheres e como elas conseguem manter suas comunidades terreiras. Eu reverencio as mulheres com muito prazer. Eu tenho 2 irmãs mulheres, eu tenho tias, eu tenho tios, eu tenho sobrinhas, eu tenho filha. Então, assim, nós saímos das mulheres, meus amores. Não tem como negar isso. Nós temos que nos curvarmos frente às mulheres. Está entendendo? Não adianta, porque essa forma de pensar heteronormativa não levou a nada, a não ser a guerra, a destruição, a desigualdade. É tudo pensado a partir de uma forma de pensar macho, de conquista, de colonização. Há de se decolonizar também essa heteronormatividade. Decolonizar é muito mais além do que somente pensar sobre as práticas da colonização dos brancos ocidentais. A gente tem que tirar isso dos nossos dias, do nosso dia a dia. Decolonizar é muito mais além. É o que eu digo de Ubuntu. Os terreiros sempre tiveram esse legado, esse conceito consigo. Então, decolonizar, para mim, é fundamental, mas tem que decolonizar a mente. Não basta somente lutar contra o racismo, tem que ser antirracista. Claro. Entendeu, minha mãe? E aí também eu agradeço todos os dias que eu chego lá nos pés de Egungun e converso com minha mãe, com meus ancestrais todos, e penso em todos os tios e tias, e mães e pais que não estão mais no nosso convívio físico. Agradeço todo dia a Babá Egun, que eu tenho meu posto dentro do terreiro de Babá Onilá, e eu peço também a eles. Penso muito em meu tio Laércio. Entendeu? E agora eu tenho um posto lá no terreiro de Babá Egun, me orgulho da minha ancestralidade, me orgulho das diversas formas e manifestações das minhas tradições negras, afro-brasileiras, dessa ressignificação na diáspora. Isso é o grande ponto que nós temos aí. E sempre aprendi desta forma. E, para mim, tem dado certo. Sim. Pai, agora nós vamos chegando ao fim, né? Porque, apesar dessa solidariedade enorme, essa presença enorme aí no nossa live,
tratando dos 35 anos do Leo Miojoarô, né? Certamente, se a gente tivesse realizado esse seminário, a nossa casa estaria lotada de amigos, de babalorixás e alorixás, não só nos parabenizando, honrando a nossa mãe Beata de Iemanjá, mas também honrando o seu legado, a sua trajetória. Essa trajetória que a gente bem entende como fundamental para a manutenção de uma cultura como essa. E é nesse sentido também que eu começo encerrando, agradecendo a todos e a todas que estiveram aqui entre nós, conversando conosco, tendo notícias da nossa vida e da nossa família, né? Também gostaria de saber do senhor, se o senhor ainda quer falar alguma coisa antes de eu passar a palavra final ao senhor, mas também dizer que está entre nós a nossa hierarquia, né? Nossa Iaquequerê está entre nós, Iadóia de Omulu, e outros irmãos e responsáveis por nossa casa, como a Sobá, Gelson, como os Aparadés, Afonso e outros que eu fui vendo aqui rapidinho, e dizer que a nossa casa é uma casa que não é o Salgueiro, né, mas é uma casa que quer ser mais uma no conjunto das ações de resguardo da tradição e do reforço da tradição, mas é uma casa que se coloca à disposição para a luta política pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, contra o racismo e contra todas as formas de discriminação, né? Então, eu tenho 2 pedidos a lhe fazer. O primeiro é que o senhor faça a sua consideração final para esse nosso encontro, lembrando que nossos 35 anos de legado e trajetória, eles vão seguir durante esse ano, e certamente, hora e outra, chamaremos para uma nova conversa, para apresentar novos debates, novas questões, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, para interagir com a nossa comunidade, porque parte da nossa família não é só aquelas que convivem no nosso axé, né? Parte da nossa família estão nos terreiros em torno de nós, dos nossos amigos, como o senhor já disse aí, né? Os terreiros de Babá, o terreiro de Mãe Meninazinha, os terreiros de Marlise, o terreiro de Mãe Regina Lúcia, de Mãe Tânia, de tantas outras, de Pai Mauro, de tantos outros e outras Ialorixás e Babalorixás que não é porque só frequentam a nossa casa, mas estão irmanados conosco na mesma luta e no mesmo processo político, né? Por isso eu não gosto muito de citar nomes, porque tem tanta gente ali que eu devia estar lembrando agora, mas infelizmente não estou. Então, eu queria então lhe passar a palavra para as suas conclusões finais e pedir ao senhor que nos abençoe. Olha, eu quero dizer assim, você acabou falando de algumas pessoas que eu amo muito, mas elas estão no meu coração, mas eu acabei falando um pouco das mais velhas, né, dos mais velhos, mas eu sou reflexo da formação que eu tive com cada um e cada uma dessas pessoas, assim. É um momento duro, difícil, mas que nós vamos passar por essa. Temos que superar. A superação não é negar, não é substituir os nossos, eles continuam aqui ao nosso lado, nossos ancestrais. Mas nós temos que superar a luta deles, que, de fato, foi muito mais árdua do que a nossa, né? Então, nós temos hoje um acervo de ferramentas que possibilita que nós até possamos estar aqui conversando, interagindo, dialogando. Mas eu quero dizer a vocês que nós devemos continuar em nossas casas, que nós devemos seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Gente, o mercado não iria cancelar uma Olimpíada se isso não fosse algo grave. Então, não sejamos arrogantes a tal ponto. A economia não iria parar se não achasse que isso é uma bobagem, uma gripezinha. Vamos ficar em nossas casas,
para que a gente possa continuar mantendo viva essa nossa família extensiva. A gente tem um compromisso aí, nós somos mais velhos, para as novas gerações, eles vão precisar de nós. Eles vão precisar de nós. Nós temos o compromisso com esses que estão aí, nós temos que proteger nossos velhos. Enquanto nessa sociedade individual, racional e lógica, o velho é um estorvo, para a gente é o nosso patrimônio. Não deixem suas crianças na rua e voltarem para casa, vão contaminar as pessoas mais idosas. Então, nossos mais velhos são os nossos patrimônios, a gente tem que preservar os nossos mais velhos. A gente tem pessoas dentro da nossa comunidade terreiro que têm algumas doenças deficientes, com comorbidades muito sérias, entendeu? Nós sabemos que nossa população de terreiro tem algumas doenças que são suscetíveis, muito mais suscetíveis ao Covid-19, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes, entendeu? Diabetes mellitus. Então, nós vamos ficar em casa, vamos esperar, nossos orixás estão conosco. Nossa ancestralidade está conosco. Estejamos mais voltados a esse momento. Eu tenho Nós acabamos de lançar o site do Ilê Meu Juarô, que é algo também que é uma conquista, pelos 35 anos de nossa casa. Vamos lá, visita, leiam, cante. Eu estou fazendo uma campanha muito boa no site do meu axé. Na minha ideia, é uma ideia que eu estou dando para as pessoas. Eu acho que alguns já fizeram, já estão fazendo isso também. Não vou ser tão arrogante, achar que eu estou desculpa. Mas eu estou usando o meu site para poder conversar com as pessoas. Eu estou cantando, eu estou falando história. Tem filhos meus que fazem essas ginásticas, está fazendo lá live sobre como a pessoa faz exercícios ao longo dessa pandemia, tem outros que estão fazendo livros, tem outros que estão cantando, e eu estou cantando para o orixá. Eu estou fazendo orixá, estou usando a minha tecnologia que Ogum me dá, que ele é o senhor da tecnologia, para que a gente cante. Então, eu canto minhas cantigas de axé. Essa semana eu vou começar a fazer samba de roda. Ih, que bom! Para a gente. Cantando para os nossos caboclos. Essa semana eu vou começar salvando Boiadeiro na Visala, que é meu ancestral brasileiro. Entendeu? É isso. Cantando e falando sobre saúde, falando contra as violências, falando sobre direitos humanos. Eu estou empreendendo vida com a live que eu fiz com meu irmão de santo, Deco Teixeira. Eu estou empreendendo vida, eu não sabia que você pode ser empreendedor a partir de sua ancestralidade, de sua cultura. E é isso. Dê valor ao que sua ancestralidade lhe deu e põe em prática. Ogum Assi Waju, meu pai, aquele que vem à minha frente, possa abençoar nós todos, e a bênção a todos e todas, meu irmão, o Jobá, meu irmão Mauro, Marlise, Gelisa, mãe Mabeji, mãe Meninazinha, pai Bira, é muita gente. Meu pai Bambala, meu Alabá Gil, do terreiro Babau de lá, Ileana Soacaque, do terreiro Nossa Senhora das Candeias, sucessora de Mãe Nitinha, é muita gente. É muita gente. Minha tia Nicinha. Tem tanta gente que você não imagina. Muita gente do meu coração, Mãe Detinha, grande matriarca, Xangô. Tem muita gente mesmo. Que o Ogum nos dê força, saúde. Lá, que é a assessora de mãe Regina de Ogum. Tem Heloísa. Muita gente. Marlise, minha querida, ativista Yarorixá, preocupada e atenta às questões da saúde do povo preto, do povo de terreiro.
e lutando pelo SUS de vida. Yasmin Tainá é minha parceira nos nossos vídeos, maravilhosa. Jefferson Barbosa está por aí também, o Jefferson do Perifa Connection. Jefferson do Perifa Connection, maravilhoso. O pessoal da Unegro, o Instituto Marielle Franco, Crioula, tantas outras. O Arco-Íris está fazendo um trabalho exemplar com a população LGBT, né? O pessoal da Ação da Cidadania, que está junto com os terreiros, o Tata Roberto Braga, que está fazendo um trabalho maravilhoso de distribuição de cestas básicas. Olha, muita gente. Inês Teixeira, e a Inês Teixeira no Ilê de Ogunjá, muitas ações que o terreiro está fazendo e sempre fez por todos. Carlos Alberto Prácias, de Oxalá, que é meu irmão, todos, minha irmã Nádia, minha Nádia de Ançã, Nádia Cursino, todos e todas e todos e todas e todos e todos e todos e todas e todas. É um prazer muito grande. Ogum nos abençoe, nos dê paciência. A gente está pretendendo fazer uma próxima live na próxima terça-feira. E aí a gente vai colocar aí as questões. Mas é isso. Odum Corodum, Axé. que seja de muitos e muitos anos de vida, que Aió, Irê, Aurê, Baricá, Motubá, Colofé, Mucuyu, Saravá, Salamalê, amém. A todos e todas, estamos juntos. Um minutinho, pai, só um minutinho. A nossa comunidade do Ilê Umiljoarô também quer lhe agradecer, quer lhe desejar muita saúde, muita felicidade, muita força, muita esperança. Ter um líder como o senhor à nossa frente é também ter uma esperança de que nossas vidas têm valor, têm sentido, têm significado, né? E é uma honra tê-lo como nosso líder, uma pessoa preparada por Iá Beata de Iemanjá, uma liderança das mulheres negras, que, apesar de ter ido no Rio pescar, deixa para nós instrumentos, trajetórias, possibilidades, histórias e, sobretudo, exemplaridade ética no trato com seus filhos de santo, com a sua comunidade, com a sociedade brasileira, né? Então, é uma honra tê-lo como nosso líder, não só um líder espiritual, mas um amigo, alguém que podemos pôr a cabeça no colo, pôr a cabeça no seu colo, lhe pedir apoio, suporte, e o que o senhor tem aí em nossa comunidade, a mesma coisa que o senhor tem nos dado ao longo desse tempo, né? Porque, como o senhor mesmo diz, essa é uma trajetória de longa data. E essa trajetória vivida, experienciada a partir da sua liderança religiosa, traz para nós também a presença viva de Iá entre nós. Então, estamos muito felizes de tê-lo como nosso líder e esperamos que Ogum lhe conceda vida longa e que Iemanjá sempre esteja ao seu lado. Axé, obrigado aos meus filhos e filhas de Ilê Umiljoarô. Só agradecer. A gente quis odar, Safuará, Oxóssi é um corpo, uma árvore frondosa com vários galhos. A vocês todos, eu só sou porque vocês são. Axé, um boto para o senhor. Abraçados, um beijo grande no coração. Fiquem em casa. Esse é o meu melhor desejo, que eu quero encontrá-los. Eu quero ter vocês aqui no meu coração. Bragada Ogum Onire, Ogum Onire, Bragada Ogum Aê, Bragada Ogum Onire, Bragada Ogum Aê, Bragada Ogum Onire, Bragada Ogum Aê, Axé, axé. A sorte vai nos defenda, nos dê força. Axé. Venham para o lado do mundo. Beijo.
Beijo, pai, Aurê. Vou botar aqui um recadinho.